Fala, meu povo, vamos dar sequência aqui no nosso estudo falando hoje de um tema que é muito importante tanto para o direito constitucional quanto para o direito administrativo, que são os tribunais de contas. Primeira coisa que a gente tem que já esclarecer logo de saída. Apesar do nome tribunais, eles não integram a estrutura do judiciário. Eles não são órgãos judiciários. Eles são órgãos vinculados ao poder legislativo que auxiliam no controle externo da administração pública. Eles vão praticar atos de fiscalização e controle e não atos jurisdicionais. Tá certo? Então, são órgãos que são vinculados ao Poder Legislativo, não são subordinados ao Poder Legislativo, diferente do que muita gente pensa. Então, eles estão meio que ao lado do Poder Legislativo, ajudando-o. E eles, como eu falei, vão praticar atos de natureza fiscalizatória, atos de controle, principalmente no que se refere ao controle externo da administração pública, sobretudo em matéria orçamentária, em matéria de dinheiro, aí é onde eles se metem realmente. Não apenas nisso, mas teve dinheiro envolvido, dinheiro público envolvido, eles estão de olho, tá bom? Pessoal, cabe aqui abrir um parênteses para abordar uma questão muito importante que sempre aparece nas aulas quando a gente está falando de Tribunal de Contas, que é: Pablo, e esse negócio funciona mesmo? Esses tribunais funcionam mesmo? Como é isso? Pessoal, o que acontece? Por conta da nossa tradição patrimonialista, por conta do patrimonialismo que existe no Brasil há tanto tempo e deixa tantas marcas nocivas na nossa administração pública, na nossa classe política e na nossa sociedade como um todo, o que acontece? Os tribunais de contas, na prática, eles acabam sendo meio que um espaço ocupado por políticos, por pessoas que não deram tão certo na vida política. Os tribunais de contas, esses órgãos tão importantes, muitas vezes acabam sendo utilizados como cabide de emprego para apadrinhados. Então a gente tem notícias sobre isso, a gente tem diversas críticas que são feitas sobre isso, como essa do Diário do Nordeste, que traz no título, né, Tribunais de Contas, cabide de emprego e abrigo de políticos. E aí a pergunta, para que serve um Tribunal de Contas? E aí vem relatando que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro servia para tenebrosas e milionárias transações entre o presidente da Assembleia Legislativa, o ex-governador, que foi preso, e 6 dos 7 juízes do TCE foram presos temporariamente. Então, enfim, o que acontece? Apesar daqueles requisitos quanto aos notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, etc., muitas vezes o sujeito acaba conseguindo entrar no Tribunal de Contas por força de um apadrinhamento político, e isso faz com que esse órgão muito importante, em vez de servir para o controle das contas públicas, para a moralização da administração, acabe envolvido em falcatruas também. A gente tem essa notícia aí também do Correio Brasiliense, falando de cabide de empregos para os apadrinhados. E aí tá aí a descriçãozinha embaixo, né? Não sei se vocês estão conseguindo ler. Tribunais de Contas estaduais deixam de cumprir em pelo menos 10 unidades da federação a regra constitucional que prevê a nomeação de um conselheiro a partir da vaga de auditor. Com isso, nomeações ficam a critério de deputados e governadores. Então, muitas vezes, o sujeito que entra no Tribunal de Contas é aquele político frustrado, aquele político meio fracassado. O cara não deu certo na vida política, não conseguiu fazer carreira como deputado, senador, governador, presidente, etc. Mas ele tinha um capital político suficiente que lhe permitiu entrar no Tribunal de Contas, lhe possibilitou uma indicação e uma aprovação pelo Legislativo para compor o Tribunal de Contas. Então, esse órgão que é tão importante acaba sendo vítima do patrimonialismo brasileiro. Mas é isso, somos uma república jovem, uma democracia jovem e aos poucos as coisas vão melhorando. Hoje ainda não estamos bem, mas estamos bem melhor do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, e daqui a 10 anos estaremos melhores ainda. Então, é isso, é manter a fé no Brasil e trabalhar para a construção de um país cada vez melhor. Vamos começar, pessoal, a aprofundar o assunto falando do Tribunal de Contas da União, o TCU.
O artigo 73 da Constituição Federal vai estabelecer que o Tribunal de Contas da União tem sua sede no Distrito Federal e ele vai ser integrado por 9 ministros. Desses 9 ministros, 2/3 são indicados pelo Congresso Nacional, ou seja, 6 são indicados pelo Congresso Nacional, e 1/3, ou seja, 3, são indicados pelo Presidente da República, sendo que o Senado faz o controle dessa indicação. O Senado é quem vai aprovar ou rejeitar essa indicação. Podem ser ministros do TCU, isso também de acordo com a Constituição Federal. Brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, com idoneidade moral e reputação ilibada. Esses brasileiros precisam ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, ou seja, diferentemente do STF, por exemplo, que precisa do notório conhecimento jurídico, aqui o notório conhecimento pode ser contábil, econômico, financeiro, de administração pública, etc. E com mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então aqui a Constituição tentou ser bem criteriosa nessa seleção desses profissionais. Então não basta ter esse notório conhecimento ou alguém achar que você tem. Você precisa demonstrar aí mais de 10 anos de exercício de função ou de atividade profissional que exija esses conhecimentos em questão. Como eu disse para vocês, o presidente escolhe 1/3 e o Congresso Nacional escolhe 2/3. Dentre os que o presidente vai escolher, ele só escolhe livremente um deles, porque ele escolhe um livremente e os outros 2 vão ser selecionados alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo próprio Tribunal de Contas, seguindo critérios de antiguidade, merecimento. Isso aí é coisa deles, tá certo? Então como é que funciona? Você é o presidente da República. Apareceu uma vaga do TCU, é sua, você faz a indicação. As 2 próximas vão ser do Congresso Nacional. Apareceu mais uma vaga para você, você vai indicar, vai nomear esse ministro do TCU. Só que se a indicação anterior foi uma indicação livre, você indicou quem você queria, nessa você vai indicar alguém a partir dessa lista tríplice que é apresentada pelo próprio tribunal. Tá certo? Então é assim que funciona. Tá, Paulo. Você disse que não é um órgão jurisdicional, não integra a estrutura do Poder Judiciário. O que é que esse danado faz, afinal? São funções do TCU apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Então o TCU vai emitir um parecer sobre essas contas e o Congresso Nacional vai fazer o efetivo julgamento dessas contas e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos na administração direta e indireta. Muita atenção aqui. Não julga pessoas, julga contas. Se você estiver advogando aí junto ao Tribunal de Contas, um cliente seu teve alguma conta reprovada e se identificou até que o seu cliente cometeu um ato de improbidade, você vai observar que a decisão do TCU jamais, ou do TCE, ou do TCM, jamais vai dizer cometeu ato de improbidade. Vai dizer assim, pode ter cometido ato de improbidade, isso configura ato de improbidade em tese. Então vai dizer, olha, foi improbidade, mas eu não posso dizer que foi improbidade porque eu não posso julgá-lo por improbidade administrativa. Isso só quem pode é o Poder Judiciário. O TCU vai poder também apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração indireta e indireta, as aposentadorias, pensões, concessões de benefícios, etc. E realizar por iniciativa própria, iniciativa da Câmara ou iniciativa do Senado, ou de comissão técnica, comissão de inquérito, etc., inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além de outras entidades da administração pública. Então, pessoal, o TCU vai ter esse papel também de realizar inspeções, realizar auditorias, fazer fiscalizações em loco. A Lei 8666 estabelece, inclusive, que o TCU pode fazer o controle, não é? Pode fazer a fiscalização de obras em andamento.
Então tem uma obra pública que está em andamento, o TCU vai lá e vê se está, verifica se está sendo tudo feito corretamente. Eu falei mais cedo no Ministério Público junto aos tribunais de contas. Assim como o Tribunal de Contas não integra a estrutura do Judiciário, esse Ministério Público aqui também não é um Ministério Público que a gente estudou lá nas funções essenciais da Justiça. A Constituição Federal vai prever a existência de um Ministério Público junto ao TCU, mas esse Ministério Público é uma instituição que não integra o Ministério Público da União. Esse Ministério Público do TCU é vinculado administrativamente ao próprio Tribunal de Contas da União. Nós temos também, além do TCU, do Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, distrital e municipais, tá certo? O artigo 31 da Constituição vai estabelecer que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Com isso, o texto constitucional reconheceu a existência de tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Isso também é confirmado pelo artigo 75 da Constituição. E aí a gente chega numa situação muito interessante. Você olha para mim e diz: Pablo, eu sei que existe o TCU, o Tribunal de Contas da União. Agora você me explicou que ele não é um órgão jurisdicional. Estou muito feliz porque eu estou aqui, sei lá, no meu terceiro período da faculdade. Ninguém nunca tinha me explicado isso. Eu ouvia falar nisso, achava que era um tribunal mesmo. Agora você me explicou que é um órgão que vai fazer o controle apenas de contas, de dinheiro público, de obras públicas. Então não julga nem pessoas propriamente, vai julgar apenas contas, não é? E é um órgão que está vinculado ao legislativo, não integra a estrutura do judiciário. Mas, Pablo, como é essa coisa do Tribunal de Contas dos municípios? Como é que funciona isso? Eu sei que tem o Tribunal de Contas da União e sei que tem o Tribunal de Contas do Estado. Mas e essa coisa de Tribunal de Contas municipal? Como é que funciona? Aqui, pessoal, tem um detalhe interessante. Aqui a gente precisa ir para o artigo 31 da Constituição Federal, que vai dizer que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Esse é um parágrafo interessantíssimo, a gente deveria aprender isso no ensino fundamental, no ensino médio, porque nós também temos como atuar no controle das contas públicas, no controle da legalidade, da moralidade administrativa. Mas como isso não é ensinado, nós não sabemos e isso passa batido. E atenção para o parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. E aí você diz: Pablo, mas como é isso? Eu sei que aqui no Ceará tinha o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, e inclusive ia ser extinto, não ia, isso foi objeto de ação no STF, foi uma confusão. Como é isso? Como é que funciona? Afinal, existe ou não Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas Municipais, o que é isso? Aqui, pessoal, para entender isso, a gente precisa diferenciar o tribunal, o que seria um tribunal de contas municipal, de um tribunal de contas dos municípios. O que é que acontece, ou pelo menos acontecia aqui no Ceará, não é? Existe um movimento no sentido de acabar isso, centralizar tudo num único órgão. Um tribunal de contas municipal seria um órgão de controle das contas municipais criado pelo próprio município. Então imagina que o município de Juazeiro do Norte resolve criar o seu próprio Tribunal de Contas. Isso a Constituição não permite, um órgão municipal de controle de contas. Mas aqui no Ceará existia o Tribunal de Contas dos Municípios, que era um órgão estadual que fazia o controle das contas dos municípios. O Ceará, portanto, criou 2 órgãos, um Tribunal de Contas do Estado para o controle das contas do Estado e um Tribunal de Contas dos Municípios para o controle das contas dos municípios. É uma opção diferente, portanto, da que foi feita por Pernambuco.
Pernambuco criou o Tribunal de Contas do Estado, que fazia o controle das contas, que faz, melhor dizendo, o controle das contas tanto do Estado quanto dos municípios. Alguns estados da federação, era o caso do Ceará, criaram dois órgãos, o TCE e o TCM. Mas veja, a gente fala de Tribunal de Contas dos municípios, porque é um órgão estadual, um órgão do Estado membro, para o controle das contas municipais, das contas dos municípios. Isso é diferente de um município criar o seu próprio Tribunal de Contas. O que a Constituição proíbe é isso, é o município criar o seu próprio Tribunal de Contas. A título de curiosidade, pessoal, existem ou existiam, né, porque isso está em processo de extinção, 4 tribunais de contas dos municípios, órgãos estaduais criados para controlar as contas municipais. Isso existia, portanto, na Bahia, no Ceará, em Goiás e no Pará. Como eu venho falando, isso está num processo meio que de extinção, centralizar tudo num órgão só, centralizar isso tudo no TCE. E um detalhe interessante, existem 2 tribunais de contas municipais, 2 órgãos municipais de controle das contas, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Aí você olha para mim e diz, Paulo, mas você não disse que isso era proibido? O município criar o seu próprio Tribunal de Contas? É proibido, de 88 para cá. Esses tribunais de contas do município de São Paulo e esse Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, eles foram criados antes de 88. Então a Constituição manteve, de certa forma, respeitou a sua existência por força do direito adquirido, enfim. O que não pode é criar um órgão municipal de controle de contas de 88 para cá. Quem criou antes pôde mantê-los, tá certo? Então, é assim que funciona, é isso que a gente tem para falar do danado do Tribunal de Contas. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando. Beijo gigante no coração de vocês e vamos que vamos estudar direito constitucional e administrativo bom danado, os 2 melhores ramos do direito que existem. Beijão.